faça forte. Existem duas expressões aí nessa oração que eu gostaria de refletir aqui com vocês. A primeira expressão dela, ó cheia de graça. É claro que é uma expressão tirada ali da saudação do anjo à Virgem Maria no momento da anunciação. Então esta é a primeira expressão que eu gostaria de refletir aqui, de desdobrar aqui na nossa reflexão para nós, nessa nossa novena pedindo a saúde. E a segunda expressão é se for a vontade de Deus. Então essas duas coisas que eu gostaria de falar com vocês agora. Então sobre este elogio que o anjo faz a Nossa Senhora, ó cheia de graça, e outra que segue, né, na nossa oração, se for da vontade de Deus. Então tudo aquilo que nós pedimos, queremos, se for da vontade de Deus. Então primeiro, vamos ouvir o texto do evangelista Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 37, que narra a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Então vamos lá. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós acabamos de ouvir aqui esse texto, que é conhecido. Nós lemos ele durante o ano várias vezes na própria missa, e certamente aí nos grupos de oração, em tantas reflexões que nós fazemos. É um texto muito conhecido. E aqui dentro desse texto, nós muitas vezes fixamos a nossa atenção na própria anunciação. E falamos bastante sobre essa realidade, né? O anjo que anuncia que Jesus vai nascer através de Maria. Muitas vezes também nós exaltamos, né, a palavra, a resposta de Maria ali: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Mas agora nessa reflexão eu gostaria de me deter aqui nesta saudação: Alegra-te, cheia de graça. Então o anjo, ele reconhece em Maria a graça de Deus. E não só uma graça de qualquer jeito, né? Cheia de graça. Até nós no latim falamos, né? Plena de graça. Cheia de graça. Então, o que significa esta graça? Porque nós não costumamos, é um elogio, é claro, né? Uma constatação, mas também uma expressão ali, uma exclamação do anjo. Nós não costumamos usar isso no nosso dia a dia.
Nós, quando vamos elogiar uma pessoa, a gente pode até dizer, ela é cheia de dons, ela é cheia de, sei lá, ela cozinha bem, ela fala bem, ela escreve bem, ela, sei lá, é uma boa professora, um bom eletricista, enfim, a gente tem vários elogios para as pessoas. É bonito, é bonita, tem a voz bonita, tem a voz, né, agradável, etc. Mas ninguém fica chamando um ao outro, ela é cheia de graça, a não ser no sentido pejorativo. A gente costuma usar, você é cheio de graça, né, para dizer assim que é engraçadinho, né, que faz piada de tudo, que é, sei lá, um comediante ou assim, irreverente. Você é muito engraçadinho, cheio de graça. Então a gente geralmente usa a expressão cheia de graça para depreciar alguém, né, para chamar a atenção de alguém, sempre no sentido pejorativo, não como um elogio aqui. Mas isso aqui que acontece é algo assim que nunca tinha acontecido na história bíblica. Nunca alguém tinha sido elogiado por um anjo. E ainda chamando, né, cheia de graça. Mas afinal de contas, o que é essa graça? Para ser considerado um elogio. Mais do que chamar alguém de bonito, mais do que chamar um cantor, falar que ele canta bem, e etc., ou qualquer coisa que ele faça. Este é o maior elogio que possa acontecer. Por quê? Para a gente entender isso, a gente tem que entender então a graça. No nosso batismo, nós recebemos uma graça, chamada graça santificante, ou a graça habitual. Então, a gente recebe a graça no batismo. E essa graça tem como efeito, né, dar a nós algo que nós não tínhamos. Então, essa graça que nós recebemos no batismo confere a nós certas coisas que não são da nossa natureza, que não são naturais. A graça batismal concede a nós a possibilidade, né, ou não só a possibilidade, mas a própria amizade com Deus. Então, o batismo, a graça santificante da amizade com Deus, coloca em nós as virtudes teologais, e as virtudes teologais, nós sabemos, elas não são naturais, elas são teologais. Elas vêm direto de Deus, a fé, a esperança e a caridade. Então, a graça do batismo, a graça santificante, a amizade com Deus, as virtudes teologais, os dons do Espírito. Muita gente acha que os dons do Espírito entram dentro da pessoa no momento da crisma. Do crisma, não é. Né? O sacramento do crisma, ele não vai dar os dons do Espírito, embora o bispo diga, né? Receba o Espírito Santo, dom de Deus. Na verdade, os dons do Espírito, eles vêm no batismo. E o sacramento da crisma, ele é como que se ele me tornasse apto para viver conforme os dons. Ou também fizesse emergir esses dons que eu recebi com a graça santificante. Então, a graça santificante me dá os dons do Espírito, as virtudes teologais, a amizade com Deus. E tudo isso é sobrenatural. Isso a gente não consegue por força própria. A gente não nasce com isso. E, na verdade, esta graça ninguém tem naturalmente. Ninguém. No universo, no mundo visível e invisível, inclusive os próprios anjos, não têm a graça santificante naturalmente, não tem a graça de Deus naturalmente. Só por ser criado, não vem no pacote a graça, a gente recebe ela depois. Então, não é natural, é sobrenatural. Então, essa amizade com Deus, nós chamamos de graça santificante, ela é sobrenatural. Por vezes nós perdemos isso, rompemos essa graça ou essa amizade, rompemos com essa graça toda vez que nós pecamos mortalmente.
Então daí o sacramento da penitência é aquele recurso deixado por Jesus Cristo para devolver a graça batismal para aqueles que perderam por causa do pecado mortal. Então, antes do batismo, não tem a graça santificante. O batismo, mesmo numa criancinha, confere a graça que nós perdemos todas as vezes que pecamos mortalmente, e o sacramento da penitência devolve essa graça. Então aqui a gente já começa a entender que não é qualquer coisa a graça. É algo sobrenatural, é extraordinário. Nós não merecemos isso, tampouco nascemos assim. Nós recebemos. Por graça recebemos a graça, podemos dizer assim, E toda a criação, portanto, vale muito, ou todo o universo vale muito menos do que essa graça. Tudo que existe vale menos do que a graça de Deus. Tudo. E isso basta você olhar na vida dos santos. Basta você olhar na vida dos santos. Vamos falar de Nossa Senhora. No relato aqui do Evangelho, ela conclui a conversa com o anjo dizendo: faça-se em mim segundo a vossa vontade, a vossa palavra. Naquele momento, cai por terra, podemos dizer assim, dessa forma, cai por terra todos os planos de Maria. Tudo. Ela foi capaz de deixar tudo naquele momento para conservar a graça de Deus nela. E assim foi até o fim da vida dela. E todos os outros santos, nenhum santo foi santo sem saber perder para ganhar. Para ganhar o quê? Ganhar. Ou para conservar a graça e ganhar mais graças. Conservar a graça e ganhar graça. E aqui nós não estamos falando de uma coisa, de um bem material. Nós costumamos também usar a graça, Eu ganhei uma graça de Deus. Consegui comprar minha casa. Consegui comprar o meu carro. É uma graça? É. Mas não é essa graça que eu estou falando. É essa graça da vida interior, da vida com Deus, da intimidade com Deus, da amizade com Deus. Não existe nada neste mundo que se equipare a isso. Que valha mais do que a graça de ser de Deus. Então, vale mais do que um carro novo na garagem, essa graça. É uma graça muito maior. Vale mais do que uma casa própria. Vale mais do que o melhor emprego deste mundo. Vale mais do que cantar bem. Vale mais do que ser um exímio profissional naquilo que eu faço. Vale mais. Então, a graça de Deus vale mais do que tudo. E está acima da natureza. Está acima de tudo que existe neste mundo. E quando a gente fala é tudo mesmo. Não é só do carro, da garagem, do carro, da garagem também, da casa onde eu guardo o carro, Não é só isso. Ou dinheiro no banco, etc. Vale mais do que a própria família. Vale mais do que os filhos. Esse menino que está chorando aí é seu? É minha bebê, a Lorena Vitória. Sua bebê. Vale mais do que ela. Sim. Vale mais para você. Para você, a graça vale mais do que ela. Vale mais do que a própria vida. E por que não dizer? Vale muito mais do que a nossa saúde. É isso que os santos nos provam na própria vida. Então, a gente tem lá São Luís Gonzaga, que de repente resolve cuidar dos que estavam ali sofrendo com a peste. Então, se ele estivesse importando com a própria saúde, ele estava dentro do convento, quietinho, esperando a peste passar. Não, mas a graça de Deus vale mais do que a minha saúde. Então, ele saiu para cuidar dos doentes. Pegou a peste e morreu. São Luís Gonzaga. Outro santo, São Francisco de Assis.
ele colocou a vida dele em risco a vida inteira, desde a sua conversão. Né? Um dos primeiros gestos de São Francisco de Assis foi beijar o leproso. Uma doença altamente contagiosa, muito contagiosa, uma doença mortal, né, deplorável, deixava a pessoa realmente não só com problemas físicos, mas com todo tipo de problema. A pessoa era excluída, não tinha lugar para ela na sociedade mais. Não tinha jeito. Ela era contaminada com aquilo e não tinha cura. Então o jeito era mandar lá para as cavernas e para longe de todo mundo. Era o único remédio que tinha. No entanto, São Francisco de Assis não pegou lepra. Mas ele não estava nem aí se ele fosse pegar lepra ou não. Ele beijou o leproso. E ele diz no seu testamento: aquilo que para mim era amargo se tornou doce. Quer dizer, ele detestava os leprosos. Mas quando ele sentiu a graça de Deus, quando ele viu que Deus, aquela frase, né? O que vale mais? Servir ao servo ou ao Senhor? Ao servo, ao Senhor, é claro. Então ali ele entende, né? Deus vale tudo. Deus vale a pena arriscar tudo por causa do amor que não é amado. Do amor que não é amado. Então ele beija o leproso, e não só, mas passa a vida cuidando dos leprosos, lavando as suas feridas, remediando ali as suas feridas, levando comida para eles, etc. Então São Francisco não ficou doente, mas teve outras doenças, por outras circunstâncias, mas essa poderia ter ficado, não ficou. São Domingos, aquele que vai lá para aquela ilha lá cuidar dos leprosos, né? Ele pega a doença, acho que é São Domingos mesmo, né? Pega aquela doença, e enfim, a saúde não vale tanto assim. Sem falar dos mártires, que daí não é só questão de saúde, é questão da própria vida. Né? Os mártires, eles preferiam perder a vida do que perder a graça. Então, Santa Maria Gorete, né? O cara queria deitar lá com ela, queria ter relação sexual com ela. Ela não permitiu. Por quê que ela não permitiu? Porque ela não gostava, achava ele feio? Não tem nada a ver com o gostinho pessoal dela. Não é porque ele era feio. É porque isso iria desagradar a Deus. Então esse é o critério para ela dizer não. Isso vai desagradar a Deus. Jesus não quer isso. E ela morreu. Preferiu morrer do que desagradar a Deus. E morreu mesmo. São Tarcísio, São Domingos, Sávio, que morreram também nessas circunstâncias, né, preferiram morrer do que desagradar a Deus. E todos os mártires, né, essa infinidade de mártires que nós tivemos, não tem outra explicação. Morreram para não desagradar a Deus, para não perder a graça. Então nós temos assim a história dos santos que preferiram morrer para não perder a graça de Deus. Preferiram morrer para não perder a graça. Nós somos muito fracos. Né? A gente, por qualquer coisa, a gente entrega a graça. Né? Por qualquer coisa, a gente passa a graça para lá para ficar com aquilo que a gente quer. Né? Uma noite de prazer, ou, sei lá, uma alegria passageira, um bem que nós queremos possuir. Rapidamente nós barganhamos, né? Fica para lá a graça e eu fico para cá, comigo aqui o que eu quero. Os santos, eles não negociavam isso. Não negociavam a graça de maneira alguma. Por quê? Porque não existe nada maior do que a graça. Então aqui cai por terra aquele jargão que a gente costuma usar. Né? Sempre que eu tenho a oportunidade, eu corrijo as pessoas que falam isso para mim. Sempre. Né? Nós escutamos muito isso. Como é que estão as coisas? A gente pergunta, né, para o fulano de tal. Como é que estão as coisas? Ah, tá bem, temos saúde, é o que importa.
tendo saúde é o que importa. O resto a gente corre atrás. Até quando as pessoas perdem um bem, né? Perdeu lá um dinheiro, sei lá, perdeu uma reserva que tinha por causa de uma saúde, a pessoa, assim, inadvertidamente diz: o que importa é a saúde, o resto a gente corre atrás. Não é bem assim. O que importa não é saúde, o que importa é a graça. Aí sim o resto a gente corre atrás. Porque a única coisa que não é resto é a graça de Deus. O resto é resto. O resto podemos considerar aqui a saúde, o carro, os bens e tal, etc. O que é absoluto para nós? Deus. E tudo mais é resto. Então, o santo, a pessoa de Deus, ela tem que ter essa consciência. Quando nós vamos pedir para Nossa Senhora dar saúde, nos dar saúde, o que é o pano de fundo de tudo isso que nós estamos pedindo? É a nossa fé de que Deus pode muito bem dar a saúde, Ele quer dar a saúde a nós física, mas sobretudo a saúde espiritual. Será que é isso que está no pano de fundo do nosso pedido? Ou não? Ou nós somos aquelas pessoas desesperadas que são capazes, porque uma pessoa desesperada pela saúde, ela é capaz de vender a alma para o capeta. Vende mesmo. Né? Então vai no centro espírita, vai na Umbanda, vai no candomblé, vai não sei aonde, mata a galinha preta, mata o bode, acende a vela vermelha, planta bananeira no meio da rua, faz o que for para poder ter a saúde. Mas não existe esse mesmo empenho em nós para a gente ter a graça. Não existe esse mesmo empenho para a gente ter a graça de Deus. Então aqui está, ou nós ignoramos, né, ou seja, não sabemos o que é a graça, e portanto aquilo que não é conhecido não pode ser amado, né? Então a gente não sabe o que é, então a gente não ama, não busca, ou nós estamos tentando ganhar o mundo inteiro, mesmo que isso possa, né, ser aí, tenhamos que pagar o preço de não ganhar a vida eterna. Então, em um caso, nós somos meros ignorantes. Em outro caso, nós somos retardados mentais mesmo, né? Porque você veja, perder a vida eterna conscientemente, por causa de alguns punhados de dias, então, é algo que a gente precisa refletir. Precisamos refletir. Essa palavra, né, do anjo à Virgem Maria, e que nós repetimos na oração, precisa também ser a nossa meta. Nossa meta deve ser a graça de Deus. A graça que nós já recebemos do batismo e que precisamos, né, viver, corresponder a essa graça para Deus dar graça e mais graças para nós. Maria era cheia de graça. Nós também queremos ser cheios de graça. Então, o que eu queria falar para vocês nesse sentido, por que eu estou assim, sendo chato em relação a isso? Porque no fundo, todo mundo quer um milagre de Deus, que Ele, né, e Ele pode fazer isso, e já fez isso em várias circunstâncias da nossa história. Né? Fez lá, abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto, etc. Então Ele faz, ele tem poder para isso. Agora, qual é a finalidade disso que nós estamos pedindo? Nós queremos saúde. Por ter saúde em si, simplesmente para conservar a nossa vida. Na oração também está ali, queremos ter saúde para podermos, né, ter mais condições de louvar a Deus, mais condições de agradar a Deus. É isso que vale. Então, com a saúde restabelecida, todos nós queremos dar glórias a Deus mais ainda, mais ainda. Agora, muitas vezes, esbarra numa coisa que também está na oração. Se for da vontade de Deus. Agora, será que é da vontade de Deus? Bom,
uma coisa eu tenho certeza, a vontade de Deus é o nosso bem. Sempre. Então Deus, é da vontade de Deus que nós estejamos bem. E isso não é indiscutível. Não precisa da gente pesquisar, não precisa da gente aí de nenhuma elucubração teológica para dizer que Deus quer o bem, porque Ele, sendo o bem, Ele só pode querer o bem. Ele é o sumo bem. Então dele não pode vir aí um desejo mau. Agora, como que esse bem vai se realizar em nossa vida? Muitas vezes é através de um mal, que é o que nós chamamos de permissão divina, que Santo Agostinho fala também. Deus não permitiria o mal se daquele mal não pudesse tirar um bem maior. Então, pedimos a Deus a saúde para todos nós. Como eu mencionei aqui, a saúde para aqueles que sofrem com o coronavírus, a saúde para todos aqueles que estão acometidos de qualquer doença, seja ela qual for. Agora, pode ser que a vontade de Deus é que pode ser não. Pode ser que Deus permita essa doença na nossa vida, nós não sabemos se isso vai acontecer, e pode acontecer. Até as pessoas dizem para mim, eu fico, assim, eu tenho clareza de que eu posso pegar o coronavírus. E para algumas pessoas é difícil de admitir isso, igual Pedro fez com Jesus. Não, Senhor, isso não vai te acontecer. Quando Jesus falou que ia ser morto na cruz, etc. Bate na mesa, bate na madeira, isso não vai te acontecer. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de admitir que podem ficar doentes. Não, padre, isso não vai te acontecer de jeito nenhum. Por que isso vai te acontecer? Eu não sei, pode ser que aconteça. Eu não sou melhor do que essas pessoas que estão doentes. E elas estão. Eu não sou melhor do que essas pessoas que estão morrendo com coronavírus e com tantas outras doenças. Posso ficar doente, sim. Não quero, mas posso. Faço a minha parte, mas posso. Agora a questão essa doença, se acontecer, será uma permissão divina para quê? Para que eu tome consciência da graça que eu tenho ou da graça que eu perdi. Da graça que eu tenho, toda essa graça, essa amizade com Deus, se eu estou em graça, se eu estou em estado de graça, ou pode ser uma oportunidade para eu tomar consciência da graça que eu perdi, ou seja, uma oportunidade de conversão. Em todo caso, meus irmãos, podemos pedir. E Jesus, ele deixa isso estabelecido. Podem bater na porta, podem pedir, sejam insistentes, como aquela história lá do juiz injusto, Não que Deus seja injusto, mas a mulher foi esperta e pediu até o juiz dar o que ela queria, por tanta insistência. Então Jesus, ele fala, ele deixa estabelecido que a oração tem que ser insistente. Só que temos que deixar sempre essa brecha aberta para Deus. Quer dizer, se for da vontade de Deus. Porque pode ser que esta doença me faça bem. Esta e outra, qualquer outro sofrimento, pode ser que seja uma ocasião para eu tomar consciência da graça que eu tenho ou tomar consciência da graça que eu perdi. Então essas duas palavras, essas duas expressões, meus irmãos, nesse dia, nos ajuda a entender qual é o nosso verdadeiro tesouro. Nosso verdadeiro tesouro. Isso que Santa Rita descobriu quando falou: Senhor, leva os meus filhos. Prefiro eles mortos do que pecando. Prefiro eles mortos, mas contigo no céu, do que vivos aqui comigo e depois no inferno. Porque os filhos dela queriam vingar a morte do pai. Então essa consciência de Santa Rita, de todos os santos de Deus, possa nos ajudar nesse momento. Para que a gente não negocie aquilo que é mais precioso na nossa vida. Maria foi esta mulher, cheia de graça. Jamais negociou a graça por qualquer outro bem deste mundo. Porque ela já tinha tudo. Tudo aquilo que é maior do que o universo.
maior do que, sei lá, se você quer dizer multiverso, tem gente aí dizendo que existem mais de um universo, que seja, pode ter 10 universos, né? Ou seja, um multiverso, não interessa. Uma graça que nós recebemos depois de uma bela confissão, ou a graça que nós recebemos no nosso batismo, é maior do que tudo isso. Então não dá para negociar, não dá para negociar a graça de Deus, nem mesmo, é claro, pela própria vida ou pela saúde. Tendo dito isso, né, a gente fica mais livre para poder pedir aquilo que nós queremos. Queremos a saúde, queremos a proteção divina, eu quero, né, que a minha família seja poupada desse vírus, com certeza, eu quero ser poupado, eu quero que a minha paróquia seja poupada disso, queremos tudo isso. Agora, que seja feita a vontade de Deus. Essa é a nossa oração. A oração do crente é essa. A oração do verdadeiro crente, do católico, apostólico romano. Essa é a fé católica. Pedimos e pedimos, mas sempre subordinado à vontade de Deus. Essa hierarquia das coisas não dá para a gente negociar.